pessoal, hoje nós vamos tratar na nossa revista, na nossa lição 3, que fala sobre ética do comportamento cristão, dando prosseguimento à nossa revista, que vai nos mostrar as regras bíblicas de como deve ser o viver de uma pessoa cristã, no caso, né? E que vem a ser ética, tá? Então, o que é ética? É a forma de viver, de agir e de pensar de uma pessoa. Isso se expressa na forma como ela interage com a família, com os amigos e com a sociedade, tá? Então, é muito importante essa aula de hoje, porque ela vai nos mostrar, vai nos dar o norte de como deve ser o nosso comportamento, independente do lugar onde nós estejamos, ok? O texto bíblico básico hoje está em Romanos 12, versículo 9 a 11, que diz assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Amém. Então nós vemos aqui que a base da nossa ética cristã, ela tem que ser o amor, sempre. Sempre vai ser o amor. E o capítulo de Romanos 9, desde o início, desde o versículo 1, ele vai estar nos falando da importância do amor. Desse amor que deve estar presente na nossa vida, desse amor que deve estar presente na nossa comunhão com o nosso próximo, ok? O capítulo 12 de Romanos nos mostra a forma correta com a qual devemos cultuar a Deus. Nos versículos 1 a 9, Paulo afirma que devemos cultuar a Deus com a nossa vida, não importa onde estejamos, ok? Então, aonde é que eu vou cultuar a Deus? Quando é que eu vou prestar culto a Deus? Em todo o tempo, em todo lugar onde nós estivermos, nós estamos cultuando a Deus. Em todo lugar onde nós estamos presentes, nos relacionando, no ônibus, na condução, na igreja, na nossa família, entre os nossos amigos, nós estamos cultuando a Deus. Nós precisamos ter um proceder que mostre que Deus está presente na nossa vida, porque nós cultuamos a Deus com as nossas atitudes, com as nossas práticas, com o nosso modo de ser. Então, o pilar da ética cristã é o amor, ou seja, a base da ética cristã é o amor. Por que a base da ética cristã é o amor? Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, em João 3,16, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A base é o amor de Deus. Foi o amor de Deus por nós que levou ele a enviar o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. E ele morreu não só por aqueles que estavam ali, que eram seus discípulos, ele morreu por todos, por toda a humanidade, até por aqueles que o estavam maltratando e açoitando, ele também morreu, por cada uma dessas pessoas. Então, por que o pilar da ética do comportamento cristão é o amor? Porque Deus nos deu o exemplo. A Bíblia diz que Ele é que nos escolheu. Se nós somos servos dEle e caminhamos da sua presença, é porque Ele nos escolheu primeiro. Para quê? A Bíblia diz, para que nós fôssemos e dessemos o que? Fruto. Nós, como cristãos, precisamos dar frutos. Nós, como cristãos, precisamos levar a palavra de Deus a outras pessoas, para que outras pessoas sejam alcançadas por Cristo, para que outras pessoas possam também pautar sua vida dentro da palavra de Deus. Porque o cristão, ele tem a sua vida regulada pela palavra de Deus. O cristão não tem a sua vida regulada pelos parâmetros do mundo. Não é o mundo, não é os ditames, vou explicar mundo, da sociedade, que vão dizer como a gente, como cristão, vai viver. Mas quem vai dizer como a gente, que é cristão, vai viver é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos mostra como nós devemos proceder em todo o tempo. Então, o pilar, a base, é o amor. E esse amor foi ensinado pelo próprio Deus, quando Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Aspectos importantes com relação ao nosso culto a Deus. Cultuamos a Deus em todo o tempo. Não há tempo específico para cultuar a Deus. Não preciso estar dentro da igreja para estar cultuando a Deus. Não preciso estar com os meus amigos para cultuar a Deus. Não, eu posso adorar a Deus, cultuar a Deus, conversar com Ele a todo tempo e também em todo lugar. A Bíblia diz que esse culto a Deus
que é o nosso culto racional, ele deve ser feito sempre, ou seja, nós adoramos a Deus de forma racional, com a nossa razão. Nós adoramos porque nós queremos, nós adoramos porque nós cremos nele, nós adoramos porque nós entendemos que o ato que ele fez quando ele viu o seu filho. Então nós o adoramos com todo o nosso coração, porque Deus está presente na nossa vida, porque Deus transformou a nossa vida. Então o pilar é o amor. E quem nos deu o exemplo? Deus, quando enviou o seu filho para morrer em nosso lugar. E aqui nessa revista a gente vai ver 6 degraus que mostram o crescimento do comportamento cristão. Como é que ele vai se mostrando? De que forma a gente pode começar a observar algumas coisas que são pertinentes para o cristão. O primeiro ponto que nós vemos é o amor ao próximo, ok? O entendimento de que este próximo é qualquer pessoa. O próximo que a Bíblia fala não é aquela pessoa que eu gosto, aquele que é meu amigo, não. Nós temos que amar ao nosso próximo, seja ele nosso amigo, seja ele uma pessoa que quer nos prejudicar. Nós temos que orar por essas pessoas, conversar com Deus acerca dessas pessoas para que o comportamento delas seja modificado. Mas nós, como cristãos, temos que ter um amor genuíno para com essas pessoas, ok? E a primeira pergunta que eu faço para mim e para você: será que nós realmente estamos desenvolvendo uma vida cristã fundamentada no amor sincero para com o nosso próximo? Será que quando a gente é confrontado, a gente consegue reagir de uma maneira cristã? Ou a gente reage de uma maneira com raiva, com ira, com contenda, com briga, com discussão? Como é que a gente reage diante das situações da nossa vida que às vezes nos pegam de surpresa? Como é que a gente reage diante dessas situações? Então nós precisamos nos lembrar disso, de que o nosso próximo é aquele que Deus coloca no nosso caminho, não necessariamente uma pessoa que a gente conheça ou que a gente goste, tá? Então, o primeiro degrau dessa caminhada do cristão, que a gente vê aqui em Romanos 12, 9, é que o amor verdadeiro, no amor verdadeiro, não cabe o mal. Ele diz assim, primeiro ele diz que o amor deve ser sincero, depois ele diz isso: odeiem o mal e apeguem-se ao que é bom. Então, no amor não pode haver hipocrisia. O que é hipocrisia? Falsidade, fingimento, dissimulação. O amor verdadeiro deve ser sincero, ok? E é preciso que a gente entenda que essa sinceridade, ela precisa ser mostrada dia após dia, entendeu? Nós temos que procurar estabelecer relações duradouras com as pessoas, e que essas amizades sejam verdadeiras, que esse amor para com essas pessoas seja um amor genuíno, que o nosso cristianismo realmente seja verdadeiro. Enquanto puder em nós ter comunhão com o nosso irmão, enquanto depender de nós ter comunhão com as pessoas, a gente tem que fazer a nossa parte, porque nós precisamos entender que cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós vai responder por seus atos e atitudes. Nós temos que ser responsáveis por esses atos e por essas atitudes. Então, o amor que a gente tem um para com os outros precisa ser sincero. Não pode ser um amor falso, um amor fingido. O primeiro ponto que a gente vê, aliás, o segundo ponto que a gente vê é que nós temos que odiar o mal. Primeiro, o amor tem que ser sincero. O segundo, tem que odiar o mal. Se nós formos alcançados por um Deus de amor, nós temos que propagar este amor. Nenhuma atitude nossa pode favorecer o mal. Deliberadamente, a gente não pode fazer o mal e achar que a gente está agradando a Deus. Achar que a gente está enganando a Deus também, fazendo o mal e achando que a gente é cristão, porque a gente não é. Nós temos que fazer o bem, até mesmo quando querem nos fazer o mal. Nós temos que ter pensamentos de paz, como diz a Bíblia, e não de guerra. Nenhuma atitude nossa deve favorecer o mal. Devemos fugir dele com todas as nossas forças. Então nós vemos que a primeira atitude que tem que ser inerente a todo cristão é fugir das coisas más, ok? Fugir das coisas más vai fazer parte da nossa caminhada cristã. Não vai ter jeito. A Bíblia diz que nós temos que fugir de várias coisas. 1 Coríntios 6,18 diz que nós temos que fugir da imoralidade sexual.
Ou seja, temos que fugir de tudo aquilo que vai fazer o nosso corpo pecar. Temos que fugir da prostituição, temos que fugir dos que são casados, tem que fugir do adultério. Nós temos que procurar usar o nosso corpo de forma a agradar a Deus. Nós não podemos usar o nosso corpo como instrumento de prostituição. Por que não? Porque a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Então, se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, tem que zelar por ele, tem que cuidar dele. Eu tenho que cuidar dele fisicamente falando, eu tenho que tomar banho, eu tenho que me assear, eu tenho que me cuidar. Exteriormente falando, mas interiormente falando eu também tenho. Eu tenho que procurar limpar o meu coração, tirar do meu coração tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é mal. Eu tenho que procurar fazer isso, eu tenho que tirar isso de mim. Eu tenho que procurar fugir dessas coisas. Então, as situações de vida que vão colocando a gente em contato com coisas que vão nos fazer pecar, nós temos que fugir dessas coisas, né? A gente tem que fugir dos conchavos, a gente tem que fugir dos jeitinhos do trabalho para que a gente possa conseguir as coisas de uma maneira errada. A gente tem que fugir se eu sou casada, eu tenho que fugir de ficar conversando e me relacionando com pessoas, até mesmo na internet, até mesmo virtualmente ou pessoalmente, que não é meu cônjuge, que não é a minha esposa, que não é o meu marido. A gente precisa ter esse cuidado. Se eu sou solteira, eu tenho que entender que eu tenho que me cuidar, não posso sair e resolver que eu vou viver de qualquer jeito, que eu vou fazer com o meu corpo o que eu quiser, que eu vou me drogar, que eu vou aproveitar a vida fazendo certas coisas que não agradam a Deus e que vão trazer prejuízo para o meu corpo. Se eu sei que certas coisas são ruins, por que eu vou fazer? E a Bíblia manda a gente fugir. É para fugir, é porque não é bom, não é para ficar. Não, eu vou fazer, eu vou experimentar. Sei que aquilo ali é ruim, sei que se eu experimentar aquela droga ali eu vou ficar viciado, não. Mas o meu amigo, ele usa droga, eu vou experimentar. O meu amigo, ele se embebeda, então eu também vou beber até cair, vou fazer tudo o que ele está fazendo. Não é assim. Nós temos que parar e pensar que certas coisas não são boas para nós. A Bíblia fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar seduzir por nenhuma delas. Não é que ninguém vai te obrigar, você sendo cristão, a você não fazer. Você vai deliberar sobre você mesmo. Se você deve fazer isso ou aquilo, se é agradável a Deus fazer isso ou aquilo. É preciso que você tenha esse parâmetro. Esse parâmetro quem vai te dar é a Bíblia. E muitas coisas é melhor fugir. Porque se você colocar a mão ou tentar entrar, você não vai conseguir sair. Então é melhor que você sequer experimente. Não é tudo nessa vida que a gente vai experimentar. A gente tem que saber decidir o que é bom e o que é ruim, tá? Então, primeiro, o amor deve ser sincero. Segundo, a gente tem que odiar o mal, fugir do mal. E ter em contraponto, apegar ao que é bom. O que a gente vai fazer? A gente vai se esvaziar daquilo que é ruim. Tudo que é ruim, tudo que é sentimento ruim, tudo que é coisa ruim, e vai se encher daquilo que é bom. A gente vai tirar o ódio, a gente vai tirar a raiva, a gente vai tirar a ira, a gente vai tirar a fofoca, a gente vai tirar a maledicência, a gente vai colocar no lugar amor, paz, benignidade, alegria, tudo aquilo que vai fazer com que o nosso homem interior se sinta pleno, se sinta feliz, a gente vai trazer para a nossa vida. E tudo aquilo que é ruim, a gente vai tirar, a gente vai jogar fora. A gente vai entender que certos presentes a gente não precisa receber, ok? Se a pessoa veio para lidar comigo e ela traz de presente para mim, a sua raiva, a sua ira, a sua cólera, eu não quero esse presente para mim. Eu vou procurar agir de forma diferente, a não aceitar aquele tipo de comportamento. Então, eu vou procurar pensar 2 vezes antes de falar, eu vou procurar refletir, eu vou procurar analisar. Para quê? Para que eu possa ter uma resposta àquele comportamento errado de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz que a gente tem que ter paciência, instruir com temor e com mansidão. Então a gente precisa ser paciente. E isso só Deus vai nos dar. E a palavra de Deus vai nos ajudar a moldar o nosso caráter de acordo com a vontade de Deus. Então nós precisamos fugir, ok? Fugir de todo tipo de moralidade, de todo tipo de coisa que vai nos afastar de Deus. Aí algumas vezes alguém pode perguntar, se é virtual, eu posso? Já que eu não estou concretizando, já que eu não estou tendo relacionamento físico com a pessoa, ela não é minha esposa, mas eu não estou tendo um contato físico com ela, não pode não. Não pode, porque a Bíblia diz
que a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida não vem de Deus, mas é do mundo. Ou seja, não é tudo que eu vejo que eu vou fazer, não é tudo que está ao meu redor que eu vou tocar, que eu vou provar. Se não é seu esposo, não é lícito. Se não é seu namorado, não é lícito que você estabeleça um relacionamento com outra pessoa, se você está comprometido com outro. E fora outras coisas que na era da internet, na era do virtual, a gente acha que a gente pode fazer. A gente não pode não, a gente não pode usar o virtual para difamar, a gente não pode usar o virtual para espalhar notícias erradas, a gente não pode. A gente tem que aprender a viver de acordo com a palavra de Deus e a usar todas as coisas que Deus deu para o nosso favor, para o nosso crescimento. Então, nós é que temos que saber usar. Nós é que temos que fugir, é a atitude nossa, fazer escolhas o tempo inteiro. Outra coisa importante que nos fala é o seguinte: outro degrau importante que nós temos é dedicar-nos uns aos outros com amor fraternal, ou seja, que o meu relacionamento com você seja um relacionamento realmente genuíno. Nós, enquanto pessoas cristãs que fazemos parte de uma comunidade, nós temos um relacionamento genuíno com as pessoas com as quais nós nos relacionamos na igreja. A igreja primitiva, a primeira igreja assim constituída, eles dividiam tudo entre eles. E se havia alguma necessidade, até de física mesmo, eles se juntavam e um ajudava o outro. Deve ser assim a igreja de Cristo. Deve ser um lugar onde as pessoas se ajudam mutuamente. Mas nós também temos que ajudar aquelas pessoas que estão de fora, as pessoas que estão na sociedade. Você podendo ajudar, você deve ajudar. Porque essa é uma forma de você amar o irmão. Essa é uma forma de falar do cristianismo, do evangelho, você ajudando aquele que não é igreja. Aquele que até tem uma religião diferente da sua, mas que é teu irmão, tanto quanto o irmão da igreja. E ele precisa de você naquele momento. E quando você estende a sua mão, a Bíblia diz que quando nós estendemos a nossa mão para ajudar quem precisa, nós estamos fazendo como se fosse para Cristo. E a Bíblia diz que se a sua mão direita dá alguma coisa, que a sua esquerda não fique, que você não fique divulgando e fazendo propaganda de você mesmo. Porque o amor, ele não espera nada de volta. Quando a gente ama, a gente não fica esperando que o outro ame também. Ok? Então a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Ele nos amou. E nós fomos alcançados por Ele. E passamos também a tê-lo na nossa vida e ter o amor dele na nossa vida. Isso faz com que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Então que o nosso amor fraternal entre irmãos seja realmente sincero e genuíno. E que a gente exercite isso, porque precisa. Ok? Outra forma que a gente vê, outra coisa importante, é que nós devemos ter zelo. Ou seja, temos que ter cuidado com a nossa vida cristã dia a dia, ter vigilância. Não é ter vigilância sobre a vida do outro irmão, é ter vigilância sobre a nossa própria vida. Às vezes a gente tem vigilância com a vida do outro irmão, mas a gente não tem vigilância com a nossa vida. É com a nossa vida que nós temos de ter vigilância, porque nós viemos sozinhos para este mundo, saímos do ventre da nossa mãe sozinhos e vamos voltar sozinhos. Nós vamos voltar para o nosso Pai sozinhos, nós vamos prestar contas de tudo que fizermos a Ele sozinhos. Mas esse prestar contas vai envolver a forma como nós nos relacionamos com as pessoas de modo geral. Então, eu tenho que ter cuidado com a minha própria vida. Cuidado com o meu tempo, como eu uso o meu tempo, cuidado com as coisas que eu falo. Nós temos que ter tempo, a gente tem tempo para tudo, mas não tem tempo para pegar a Bíblia para ler. Então nós temos que ter cuidado com isso, ter zelo, vigiar as nossas atitudes, vigiar o que nós estamos vendo, o que nós estamos falando, o que nós estamos ouvindo. O tempo inteiro essa vigilância tem que fazer parte da nossa vida. Nós não somos pessoas desregradas que andam de qualquer jeito, não. A gente tem que ter vigilância sobre a nossa vida, não é sobre a vida do próximo. Ok? Outra coisa muito importante que a gente precisa entender é que nós devemos ser fervorosos, temos que ser cristãos de verdade mesmo. Gostar de estar na igreja, gostar de estar na casa de Deus, gostar de fazer a vontade de Deus, gostar de andar na presença de Deus. E eu coloco uma pergunta muito interessante para vocês, que diz assim:
Será que da forma que eu estou vivendo, eu estou impactando as pessoas com que me relaciono? Ou será que, ao contrário, eu estou colocando uma barreira para os meus relacionamentos dentro e fora da igreja? A gente tem que viver de modo a mostrar para as pessoas esse nosso amor, essa nossa fé, essa nossa alegria, essa nossa esperança. Nós precisamos contaminar o mundo com o amor de Cristo, para que eles possam ser curados e para que eles possam crescer junto com a gente na vida cristã. Outro aspecto importante é que no serviço do Mestre, ou seja, fazendo as coisas para o Senhor Jesus, nós estamos servindo ao nosso próximo. Esse entendimento de que a vida cristã é uma vida de serviço ao próximo. O próprio Cristo diz que ele veio para servir e não para ser servido. E ele diz que nós, se quisermos ser os primeiros, que sejamos os últimos. Então nós precisamos entender que a nossa vida cristã é uma vida de serviço ao Mestre, ok? Em Mateus 25:40 nos afirma que cada vez que ajudamos alguém, estamos fazendo como se fosse para Jesus. E nós devemos entender isso, que a nossa vida é uma vida de serviço, e que esse serviço ao próximo deve ser voluntário, devemos fazer por prazer, sem interesse dúbio, sem fazer autopromoção, não estou fazendo para aparecer. Deve ser feito com alegria, como o Salmo 102 diz, servir ao Senhor com alegria. E deve ser feito sem acepção de pessoas. Eu não vou servir só a fulano porque ele é conhecido, só a fulano porque ele vai me dar alguma coisa. Eu vou servir a todos da mesma maneira, tá? No serviço do Mestre, devemos nos portar com sabedoria, para poder aproveitar todas as oportunidades que nós tivemos de falar de Cristo, de falar do seu amor. Nós temos que aproveitar esta oportunidade de falar do amor de Cristo com a nossa vida e com o nosso serviço também, ok? Cristo não veio para ser servido, mas para servir ao próximo, e morreu no cumprimento dessa missão. Morreu também pelos seus torturadores e algozes, ok? E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Deus espera de nós, que somos seus servos, Deus espera de nós um padrão de excelência em tudo, ok? Nele fomos aperfeiçoados e vamos continuar sendo aperfeiçoados até o grande dia. Devemos, portanto, buscar sempre a semelhança de Deus, porque o nosso Pai, Ele nos deu um modelo para a gente seguir. Segundo, temos que procurar ser um exemplo para a igreja, já que a gente faz parte de uma comunidade, vamos ser um modelo, vamos servir de tal forma que as pessoas olhem para nós e digam assim: poxa, eu quero ser igual a fulano, poxa, eu quero ser igual a cicrano, porque eles estão vendo em nós a presença de Cristo. E também ser o espelho dos fiéis, que as pessoas queiram fazer aquilo que nós fazemos, que as pessoas queiram ter uma vida cristã prática como a nossa, porque eles estão vendo o testemunho em nós, eles não estão vendo roupa, cabelo, eles estão vendo aquilo que nós estamos falando e aquilo que nós estamos fazendo, que é o mais importante. O foco passa a ser não mais o que eu quero fazer, mas o que Deus quer que eu faça. Por exemplo, eu tenho aqui essa caixinha, ok? Vamos fazer de conta que essa caixinha é a nossa vida. A gente precisa entender que tem coisas na nossa vida que a gente precisa tirar. Coisas que a gente precisa tirar. A ira, a maledicência, a raiva, a fofoca e outras tantas mais. E tem coisas que a gente precisa colocar na nossa vida, na caixinha da nossa vida. O amor, a fé, a paciência, a longanimidade, a alegria, são coisas que têm que estar presentes na nossa vida. Nós precisamos encher a nossa vida com coisas boas. É como se essa caixinha fosse a nossa vida. Então é algo que a gente tem que levar para a nossa vida. Que o nosso comportamento, que o nosso viver cristão seja tão eficiente que as pessoas vejam Cristo em nós e que nós possamos estar sendo a cada dia, cada vez mais cheios, possamos ter cada vez mais a presença de Cristo e possamos expressar cada vez mais aquilo que Cristo é na nossa vida. Que Deus nos abençoe e que Ele possa nos transformar a cada dia, até o dia que vamos nos encontrar com eles. Um abraço para todos vocês.